A gente está com essa taxa de juros super alta, a gente está com risco de desaceleração econômica, né? O PIB já está começando a perder força. Como é que vocês estão vendo essa onda de RJ? Se a gente vai ter uma onda de quebradeira? Como é que vocês estão vendo esse juro alto e seus efeitos nas empresas? Muitas empresas estão utilizando como recurso até mesmo para conter a taxa de juros alta. Tem empresas que pediu RJ que estavam conosco, que estavam adimplentes. Então, claramente, a pessoa está ganhando fôlego para sobreviver. A gente aprova o crédito de uma empresa a cada 140 aproximadamente que pedem empréstimo. Nós só vamos emprestar se a gente fizer a seguinte pergunta: nós emprestaríamos para essa empresa? Sim ou não? Se a resposta for não ou tiver dúvida, a gente não sobe essa empresa no nosso aplicativo. O investidor tem que ter ganhos acima da média. A gente tenta sempre explicar que a inadimplência faz parte do jogo e a gente sempre procura mostrar um retorno maior para ele mesmo com inadimplência. Após 90 dias do vencimento, quantos por cento pagaram e quantos por cento não pagaram? O nosso over 90 de PJ, ele é maior apenas do que o Banco do Brasil e o Itaú. Aí deu inadimplência. Nós que fazemos todo o processo de negativação, de ir atrás do crédito, fazer toda a judicialização. O nosso propósito é mostrar para as pessoas que precisam de crédito que você ter um empréstimo não quer dizer que você está enroscado, né? A pessoa não tem essa grana para expandir, você acaba com vários sonhos. Vários sonhos. E quantas famílias estão lá dentro daquele negócio? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, fundador dessa super empresa, e hoje vamos falar sobre mercado de crédito, falar sobre empresas, principalmente pequenas e médias empresas, mas olhando principalmente para o mercado de crédito. A gente está aqui com dois caras que criaram uma solução muito legal que vocês vão conhecer, a Wealth Money, também conhecida como W Money. Então estão aqui na minha frente Renato Pires e Diego Camacho, co-founder da W Money e CEO da W Money. A W Money é uma fintech de peer-to-peer lending que conecta diretamente investidores que precisam de empresas que precisam de crédito, né? Então, na prática, é como se uma pessoa física pudesse emprestar dinheiro diretamente para a empresa. Não é bem ela que empresta, mas ela pode comprar essas operações de crédito e isso fica lá dentro do ambiente da W Money, né? O app. A gente até vai falar um pouco aqui para vocês verem como é fácil até a usabilidade você ter acesso a isso. E a gente vai aproveitar a expertise deles para falar sobre o momento das empresas, que acho que é a melhor forma da gente analisar a saúde das empresas é para o lado da dívida. E, bom, tá todo mundo esperando o Banco Central começar o corte de juros, mas há muito tempo a Selic está nesses 15%, e mesmo que comece o corte de juros, não deve cair tão rapidamente. Então a gente deve ter juros em 2 dígitos ainda por muito tempo, e o quanto isso está sufocando a saúde das empresas, como isso está afetando o mercado de crédito. Então, conteúdo hoje bem profundo, já fica ligado você que está na academia, está lavando a louça, andando com os cachorros, está dirigindo, já presta atenção que esse papo vai ser bem legal. Meus queridos, primeiro, Renato, Diego, bem-vindos ao Market Makers. Estão preparados para a conversa? Estamos preparados. Obrigado pelo... Vamos, nasci pronto, né? Falar de economia no Brasil é sempre um desafio, mas a gente vive aqui, então a gente precisa estar cada dia mais aí entendendo tudo, né? Sim, prazer aí falar com vocês. Vamos contribuir um pouco, falar um pouco da nossa história, né? Falar um pouco do nosso negócio. Eu quero muito que vocês expliquem, acho que o lado empreendedor é bem legal trazer, né? O que fez vocês desenvolverem o que estão fazendo, mas primeiro vamos olhar para talvez o pano de fundo do Brasil para até explicar a solução que vocês têm, né? Bom, a gente está com essa taxa de juros super alta, a gente está com risco de desaceleração econômica, né? O PIB já está começando a perder força. E a gente já vê um número crescente de pedidos de recuperação judicial e vocês, por estarem conectados ali, principalmente com empresas menores, né? Como é que vocês estão vendo essa onda de RJ? Se a gente vai ter uma onda de quebradeira, se isso vai ficar em setores específicos, enfim. Pelo dia a dia de vocês, é até legal para vocês já ir contando como é que é o dia de vocês, mas como é que vocês estão vendo esse juro alto e seus efeitos nas empresas? Legal. Como a gente trabalha com a ponta dos investidores e também as empresas que precisam de crédito que lá não conseguiu, talvez, num primeiro momento no banco, é tudo muito sensível. Então, a gente consegue identificar isso primeiro. O que eu estou falando? O dólar deu uma disparada, os investidores dão uma segurada no dinheiro, né? Muita coisa, a Selic subiu, tem uma queda nessa primeira semana. A Selic caiu, tem um aumento na primeira semana. E esse movimento de RJ que você citou,
Muitas empresas estão utilizando como recurso até mesmo para conter a taxa de juros alta. Né? A gente tem ali mais de 1.000 operações de diferentes empresas e nós sentimos isso. Algumas empresas pequenas, inclusive, empresas que faturam algo em torno de 1,5 milhão a 4 milhões ano, uma renda bem baixa ali de faturamento, pedindo RJ. Né? E aí a gente vai entender a fundo, tem empresas que pediu RJ que estavam conosco, que estavam adimplentes. Então, claramente, a pessoa está ganhando fôlego para sobreviver. Né? Então, assim, existe esse movimento, sim, de RJ, não só as que a gente vê na mídia de grandes montas, né? Mas a gente sente logo ali, mesmo as empresas pequenas, para combater essa taxa de juros muito alta. Às vezes o negócio da pessoa é comprar um produto, revender um produto, a margem já é baixa, ela não vai aguentar um custo efetivo total de 30%, 40% ao ano, né? Então, a gente consegue sentir isso. Machuca bastante. E assim, e a gente vê também do investidor também, quando o cenário macro, as expectativas estão ruins, ele começa já a ficar com um pouco mais de pé atrás. Dá um pouco mais de trabalho para nossa equipe de assessores, de atendimento, perguntam mais, eles são mais criteriosos, até no detalhe que a gente é bem transparente lá no aplicativo, eles questionam mais, eles ficam já um pouco mais reativos, assim, sobre o investimento. Quantas empresas já passaram ali? A conexão de vocês, eu não sei se todas as empresas que estão lá representam todas as empresas que vocês se conectaram, enfim, mas dentro ali do ecossistema da W Money, né? Quantos milhões já foram movimentados? Quantas empresas já foram atendidas? Quantos investidores? Nós já temos mais de 1.000 operações com CNPJs distintos nesses últimos 4 anos de atuação e mais de 50 mil investidores na nossa base. Então, e isso tudo dá uma conexão de mais de 200 milhões emprestados. Uma curiosidade é que desses 200 milhões que a gente já emprestou para as empresas do dinheiro dos investidores, a gente já remunerou esses investidores em quase 100 milhões. Ou seja, que ele emprestou e a empresa já pagou e ele sacou e fez o lucro ou ele reinvestiu conosco. E um dado curioso que a gente tem uma gama o funil nosso, né, a tampa do funil a gente aprova o crédito de uma empresa a cada 140 aproximadamente que pedem empréstimo. Então, é muita gente pedindo empréstimo para a gente todo dia e a gente tem que fazer essa análise com muita cautela, porque no fim do dia nós estamos cuidando do dinheiro do investidor, né? E eu sempre falo, é uma regra lá dentro da companhia que nós temos, se tem um comitê de crédito, porque às vezes vai para comitê, né? Nós só vamos emprestar se a gente fizer a seguinte pergunta: nós emprestaríamos para essa empresa, sim ou não? Se a resposta for não ou tiver dúvida, a gente não sobe essa empresa no nosso aplicativo. E, bom, são 140 empresas, uma só passa. Uma só passa. Como é que elas chegam até vocês e como é que é feito esse filtro de análise de crédito? Porque aí acho até legal vocês abordarem bem isso, porque a gente aqui dentro do mercado financeiro sabe que crédito... muita gente gosta de conceder crédito, mas pouca gente, de fato, consegue ganhar dinheiro com crédito, né? É um negócio que muita gente fica pelo caminho, enfim. O que vocês fazem para essa análise criteriosa, de fato, também... esse que passa do 140 seja um É o certo vencedor, mesmo. cara. Na verdade, a gente tem uma premissa de empresa mínima, então, no cenário atual, a gente não empresta para MEI, então dessas 140, 40 a 50 são MEIs, então ela já é cortada logo de largada só por ser microempreendedor individual, porque o cara tem uma renda máxima no ano de 60 mil reais. A gente dá um empréstimo para ele, ele dificilmente vai conseguir cumprir com isso e pode até prejudicar ele numa organização com essa Selic alta, como a gente comentou. Outra pré-requisito, empresas com mais de 1 ano e meio de vida, né? Porque a gente já viu que rodou alguma coisa, tracionou alguma coisa, e faturamento mínimo de 50 mil reais mensais. Que é o mínimo para o cara. Pô, o cara tem uma empresa, ele paga um aluguel, ele tem um outro funcionário mais enxuto, então cabe ali para ele isso daí. Então, esses são primeiros filtros nossos, eu chamo de filtros duros, né? Uma primeira regra ali. E ali tem a esteira de crédito que conversa muito com o mercado tradicional, né? A gente tem um modelo estatístico por trás de credit score para calcular o rating e também o limite que a pessoa tem ali conosco, mas a gente vai olhar endividamento no banco, endividamento nas instituições financeiras, restrições em órgãos de proteção ao crédito. Então, a gente vai fazer a tarefa de casa e também a gente tenta sempre não olhar só como banco, né? A gente vai olhar o que a empresa tem como modelo de negócio,
porque aí ela tem uma chance maior conosco, né? Às vezes essa empresa ela tem um limite no banco de 30 mil reais, mas ela precisa de 100, que é para dar uma virada, ou é para aumentar um consultório, ou é para contratar um funcionário novo. Então a gente tenta sempre procurar e olhar um pouco a margem operacional e tudo mais. Aí a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, né, para poder evitar fraude. Então a gente cruza informações bancárias com balanço, a gente olha o balanço dela se tá, como está o custo operacional, porque chega um monte, infelizmente, chega muitas empresas que parece ser um bom business, mas a gente olha o resultado operacional e o cara está lá com resultado negativo, ou seja, ele está meio que pagando para a operação Sim. acontecer Bate e não extratos, né, consegue também. e não Sim. consegue andar ali com a empresa. E como é que é feita essa análise? Assim, porque é uma análise criteriosa, mas o quanto tempo vocês demoram para fazer essa análise? Quantas pessoas fazem essa análise? Enfim, como é que é Se essa a estrutura? empresa entra para fazer o cadastro, ela vem através da internet, a maior parte, então ele vai procurar empréstimos e vai achar a nossa página. A gente também utiliza tráfego pago para isso. E o nosso CAC de empresa tomadora de empréstimo é muito baixo, porque todo mundo precisa de empréstimo no contexto atual, né, das empresas. Então ele faz um onboard, cadastra os dados da empresa, os dados dos administradores, dos sócios, sobe alguns documentos que são cruciais para a gente fazer análise, como contrato social, balanço da empresa, comprovante de faturamento dos últimos meses. Após concluído todos os documentos, a análise é feita em menos de 1 minuto. Por quê? A gente já tem todo a nossa base integrada com birôs de crédito, integradas com o Banco Central, integradas com instituições públicas para saber se o CNPJ está ativo, para saber se tem endividamento. Então a gente tem toda uma gama por trás ali que ninguém vê de integrações de tecnologia com parceiros relevantes para a gente poder fazer análise. Então a gente utiliza até um pouco de inteligência artificial para poder cruzar movimentação financeira com balanço, né, para poder saber. Às vezes o cara entrou 2 milhões na conta do cara no mês, mas 1.800.000 é Pix dele para ele mesmo, né? Isso acontece muito. Às vezes o cara mistura a PJ com a PF e vira aquela coisa. Então, enquanto ele está fazendo esse cadastro, a gente já está batendo a API, voltando até ter essa análise de crédito e calcula o rating dele, que nós temos lá inicialmente 12 rates, e aí calcula a taxa de juros e o limite aprovado. Isso num primeiro momento de relacionamento. Tem empresas, por exemplo, que a gente vai entender no modelo de negócio, tem garantias adicionais e vai aumentando esse valor ao longo do tempo conosco. Isso eu ia até reforçar. Assim, não necessariamente quando vai para o comitê de crédito a gente precisa olhar o negócio, mas assim, a gente se aprofunda bastante no negócio para ver se realmente aquele negócio faz sentido, sabe? Pô, ele está pegando um crédito, mas lá na frente, pelo cenário que está, a empresa ela vai ter dificuldade. Claro que a gente olha os indicadores, mas eu chego até a conversar, fazer uma reunião de vídeo com o empreendedor. Você sente o feeling, fala, aqui a gente, aí é aquele intangível que a gente conversa, a gente senta e a gente vê e fala assim, ó, aqui a gente pode vir a ter um problema maior. Vamos ver, vamos conceder ou não? Vamos avançar ou não? Esse ponto que eu queria tocar, Renato, porque a análise ela é bem quant, né? Vocês usam muito inteligência artificial, usam muito critérios quantitativos para fazer a definição do rating, quanto vai ser liberado, se os dados estão corretos ou não, questão de fraude, mas tem também uma parte quali, tem uma interação ali. E aí, quem é que faz essa interação? Vocês mesmos? Tem um comitê de crédito e tem um time que é dedicado a isso. A gente tem o time comercial empresas que a gente chama, que são 2 pessoas que ficam filtrando essas informações, e o comitê de crédito é feito pelo Renato e o outro sócio nosso. Sim, eu acabo entrando. Bom, o Diego é estatístico de formação, eu sou economista, mas eu passei um período da minha carreira trabalhando em consultoria de empresa, inclusive até no Sebrae. E eu sentia, e isso acaba pegando um pouco do feeling do micro e pequeno empreendedor. E acho que me ajuda muito conversar. Eu sei que a gente não consegue, às vezes, conversar com todos, tá lá, né, ter aquele feeling completo só numa conversa por vídeo, mas assim, quando vocês falam muito até aqui, né, nos podcasts, quando você vê se o cara é dono mesmo, a empresa, se realmente, não, peraí, ele tá envolvido, a esposa também tá no negócio, não, aí ele tá querendo, porque é muito fácil falar, preciso de capital de giro, tá, X, né? Mas eu vou fazer o quê? Não, eu vou fazer uma expansão, até no vídeo que a gente tem aqui, a pessoa conseguiu um crédito e não só fez uma expansão na empresa, mas ela ia morrer, o negócio dela. Então a gente entendeu o que ela queria
e, assim, e fez sentido, sabe? Então a gente vê todos os agentes que estão envolvidos e, claro, a gente olha o setor. A gente conversa muito sobre esses setores também. Você fala, não, esse setor aqui, olhando até no início que você falou do macro, esse setor aqui vai ter uma certa dificuldade, né? Então a gente tem essa parte meio intangível que não está modelada, até o Diego pode falar, mas a gente... Aí por isso que a nossa inadimplência está muito boa. É muito. Assim, eles participam mais. Eu sou o cara mais emotivo, né? Por incrível que pareça, porque você é empreendedor. Não, você é empreendedor, e aí você vê a história do outro Por lado. incrível que pareça, É muito legal todas as histórias que a gente Entendi, não, acompanha. faz A gente sentido. até fez um trabalho agora que foi muito legal a gente cair na estrada para ir no lugar do tomador lá que pegou o empréstimo, porque muitas vezes o próprio investidor, nós não consegue materializar isso, né? O aplicativo, às vezes, muitas vezes você tem indicadores, taxas de retorno e tudo mais, ele é muito frio. Então a gente foi ver, tipo, a gente tem muitas coisas legais. Teve um depoimento que o cara falou, poxa, nem meu pai acreditou em mim. Eu pagava aluguel, eu peguei o capital de giro para poder dar entrada no imóvel e hoje eu consigo usar minha cozinha para servir o almoço. E você vê o cara, assim, o olhar dele de gratidão, né? Então, é muito legal isso. Você saber que, claro, nós estamos na Faria Lima, nós estamos no mercado financeiro, nós temos um dos melhores spreads do mundo, mas você saber que, além de tudo isso, você está impactando vidas e gerando sonhos, né? Isso deixa a gente muito feliz. Até, putz, eu sou fã aqui do Marketing Maker. Veio uma pessoa aqui, agora não lembro o episódio, que ele falava que assim, o crédito é meio que uma arte, assim, né? Então, aí eu vou só explicar o contexto. Essa proximidade que a gente tem, igual o exemplo que o Diego deu, né, do empreendedor, você estando próximo dele, ele, assim, a gente não tem um dado disso, mas ele vai ter uma preferência maior em pagar a gente. Porque a gente deu, não foi engessado, né? Não criticando os bancos, mas assim, os bancos eles têm os modelos lá e vão. Só que a gente não concedeu um crédito para ele engessado, que falou assim, é isso e pronto. Ah, não, tá, você precisa de X. A gente pode conceder um pouco menos, mas vamos ver. Você vai precisar de um prazo, a gente concede essa parte um pouco menos, a longo prazo. Você se aproxima um pouco, ele coloca a gente como preferência de pagamento. Isso aí, assim, algum episódio que até citava o Nubank, que as pessoas, ganham no cartão de crédito, eu escolho mais o Nubank para pagar. Não vou lembrar agora qual que foi. Eu lembro disso, eu não lembro qual foi o episódio. Quando de eu fato, vi isso mas aí, eu vi muito a nossa Mas empresa. é a conexão mesmo. Isso. É relação humana, né? No fim do dia, a gente tem uma responsabilidade. A nossa empresa tem um desafio maior porque nós temos dois públicos. Nós temos o investidor, a gente tem que cuidar e ter melhor retorno, e tem o tomador. Então, no fim, a gente faz uma conexão não só financeira, mas uma conexão humana, né? Tem investidores que preferem um determinado segmento, tem investidores que preferem um risco maior. Então, no fim do dia, tudo acaba em pessoas, né? E a gente acaba, assim, aí indo para o investidor. Que ele vê a gente como, eu preciso ganhar dinheiro, não é uma ONG, né? Mas é um investimento de propósito, porque a gente comunica isso para ele. Você está investindo lá, não só um capital de giro, porque ele vai fazer isso, ele tem a esposa dele que entrou no negócio, no pet shop, por exemplo. Aí a pessoa se sensibiliza, eu tenho cachorro, eu adoro. Aí você já sensibiliza, nossa, agora ele vai ter uma creche. Renato é pai de pet, ele é todo sensível. Eu Com também orgulho, sou, mas com ele orgulho, com orgulho. não pode fazer churrasco perto que o cachorro dele pega a picanha. Não, eu Pô, o gosto seu não bastante. o seu não é educado, não. O meu se cai no chão ele não pega. É. Mas vocês falaram eu queria saber quem são essas pessoas que pegam o empréstimo. Até acho que é legal deixar claro, né? É um investimento com propósito, mas o investidor que entra no aplicativo da W Money, ele está buscando uma taxa que certamente vai ser melhor do que se fosse comprar um CDB do Itaú ali, alguma coisa. Então tem esse interesse. Mas tem o lado da empresa, que é o cara que vai buscar esse empréstimo. Então, se vocês puderem contar algum caso aí, Não, com certeza. A gente, no fim do dia, né, só para finalizar o que você falou, o investidor tem que ter ganhos acima da média. Não tem como, porque no fim é um business, né? A gente tenta sempre explicar que a inadimplência faz parte do jogo e a gente sempre procura mostrar um retorno maior para ele mesmo com inadimplência. Mas a gente tem diferentes portes de empresa. A gente tem empresas que têm 20 mil reais tomados conosco, que foi para o cara comprar uma churrasqueira nova para fazer o espetinho da rua. Tá? Nós temos uma empresa que presta serviços, que vende plataformas de software, que compra fora o software e vende aqui no Brasil, que já pegou mais de 4 milhões conosco, porque o negócio dele paga X, vende por 3X parcelado. Então é um cliente que ele só tem crédito, ele só toma conosco, porque a gente entendeu a demanda dele, a gente tem as garantias atreladas, mas impulsiona muito rápido o negócio dele. Se ele tivesse que esperar ter o dinheiro para pagar essa licença, ele ia vender menos. Tem construtoras que têm
20 milhões tomados conosco e, por exemplo, a garantia são terrenos e construções dentro de condomínios fechados em Alphaville. E tem a pessoa que abriu a creche a creche de cachorro, tem o cara que o pai dele não acreditava no negócio dele. Então, assim, você vê de tudo, de determinados e infinitos segmentos, né? E isso que é legal. Tickets também. Infinitos tickets. Obviamente, a gente não vai aprovar o nosso primeiro empréstimo com a empresa. Se a empresa tiver tudo redondo, vai ser no máximo 150 mil reais. E aí a gente vai acompanhar ela e ver a necessidade dela. Porque às vezes a gente olha aqui, o cara precisa de 400 mil. Emprestar 100 não vai resolver para ele. Aí, ó, você tem alguma garantia, um recebível de cartão de crédito, um recebível de boleto, um terreno, um imóvel para dar de garantia? Opa, tem. Então a gente já faz uma operação. Mas senão a gente começa pequeno e essa relação humana faz parte ali dessa conversa, porque aí a gente começa a entender a empresa. Né? A gente, no nosso cadastro, a pessoa coloca as redes sociais e tudo mais. Então, tem o vídeo da empresa também. Então, a gente acaba acompanhando e aumentando o ticket. A gente sabe que uma construtora... Ela é recém, ela é nova no mercado, mas é de pré-moldado. Então não tem ainda uma linha clara de financiamento nos grandes bancos. Então a gente entra como uma alternativa, né, para isso. Então a gente acaba, dependendo do business, a gente entra com um ticket maior porque tem uma garantia maior para o nosso investidor. E a gente tem que pensar sempre na diversificação, né, que todo investimento é assim. E no nosso caso ele não é diferente. Se você emprestar para pagar a churrasqueira ali, né, vai ter um retorno muito acima, mas a que tem o imóvel ali de garantia é um retorno abaixo. Então a gente tem que dar um pool de cada tipo de empresa ali para o nosso investidor. E o investidor ele tem total liberdade de escolher lá, assim, no aplicativo. Ele consegue ver tá tudo detalhado lá. O setor, endividamento, faturamento, tem o gráfico do faturamento, ele consegue, assim, praticamente todas as informações de uma empresa, micro e pequena empresa, você tem lá para escolher. E tá o rating, tem a taxa de remuneração, o prazo, muito assim, não tem nada... É como se o investidor fosse o próprio banco dele. Isso Ele mesmo. pode ser um banco com 10 mil reais, com 100 mil reais, 200 mil reais. Ele monta a sua carteira de banco na sua pirâmide lá de risco, né, de prazos, aí ele tem que olhar muito, lógico, o risco, a liquidez que ele quer e, claro, a rentabilidade, que faz sentido para ele no portfólio, né? É como se ele fosse um banco, mas esse empréstimo já foi concedido, né? Aí... Não, esse que é o legal. A empresa faz o cadastro, a gente aprova ela, uma vez aprovada, ela é disponibilizada no aplicativo. É porque E eu fiz o teste, tava vendo lá o aplicativo, então todos esses que aparecem aqui para mim como oportunidades disponíveis... Não foi ainda. Ainda não foi. Aí a hora que pega, por exemplo, se ela quer 100 mil reais, no momento do cadastro, a gente faz uma pergunta para ela. Se caso a gente capta um menor valor, você topa pegar o empréstimo ou não? Por quê? Às vezes o cara pediu 100 mil reais. A gente fica com a oportunidade lá de em média 10 dias no ar. Uhum. Deu 10 dias, fechou a oportunidade, aí ela vai gerar assinatura de contrato. Então, vai um SMS para quem pediu o empréstimo, ele assina a cédula de crédito bancário. Neste momento, quando você investe, a gente guarda numa caixinha o dinheiro, a hora que ele assina, a gente manda para ele o dinheiro. Então, é tudo muito junto ao mesmo tempo. Por quê? Se a gente empresta primeiro para ele, a gente está tomando um risco e depois tentando fazer uma venda para o investidor. Então, a própria resolução é sobre isso. Então, a gente faz tudo concomitante. Se você perceber uma hora que você fizer um outro investimento, enquanto não captou tudo, vai estar lá aguardando a assinatura. Uma vez que é assinado e o dinheiro desembolsado, aí você consegue visualizar o seu contrato. Eu tô vendo aqui, ó, vou abrir, eu abri o primeiro que apareceu aqui para mim, que é da Trieduc, Avaliação Educacional. E ela quer 250 mil reais de empréstimo e captou até o momento 62.500. Aí tem aqui as taxas, né? Uma taxa de 52,87% ao ano, uma parcela de 24 meses, e aí me dá a opção do investir agora. E quando aparece, ao chegar em 100%, a solicitação é encerrada, mas aí
passa por essa parte final ou bateu 100% já... Já vai automático, tudo automático, já chega para assinatura e tudo mais. Você fez tipo uma reserva, né? É. Assim, uma compra compartilhada, um investimento compartilhado, só que você comprou cotas, né? E a Isso. gente democratizou E aí muito. você a gente dá uma abaixou olhada, o ticket, né? eu acho que hoje deve ter umas 7 ou 8 oportunidades aí. Você vai ver que É, tem já tem diferentes várias segmentos. aqui, Você vai ter de... Tem a Clínica Otto, tem Isso, a tem bastante... Home Franchising. Isso, essa Home Franchise, por exemplo, é uma das... uma SPE da incorporadora que eu falei. Então, a gente explica certinho e tem a nossa área comercial atuando para tirar dúvida dos investidores, né? Legal. E o valor a barreira de entrada é baixa, né, do investidor, porque a gente faz essa captação em partes, né? É, eu tô vendo que o valor da cota, que a maioria delas é R$ 250, né? Então, com R$ 250 ele já pode investir. E o perfil do investidor? Vocês falaram que são 50 que estão na Na plataforma? base, são mais de 50 mil na nossa base. Pera, 50 mil? 50 mil investidores. Caramba, eu faltou só um Tem mil. 5 anos na empresa, fez 5 anos recente Pô, é que eu agora. pensei, não, 50 investidores deve ser só grandes investidores. Não, tem 50 mil. 50 mil. 50 mil Qual que é o perfil o desses 50 perfil, mil a investidores? maior parte a gente tem a persona, né, que está na nossa base, e o nosso grande desafio é abranger mais essa persona de diferentes formas. Hoje, o principal perfil nosso são homens casados, com casa própria, com patrimônio já construído, entre 40 e 50 anos. Esse é a maioria dos nossos investidores são esses. Nós temos, é um número que, embora seja baixo, ele representa bastante no mercado. Nós temos 9%. 50 mil não é um número Não, baixo. eu tô falando em porcentagem de mulheres investindo. Nós temos, nós temos 9% de mulheres investidoras na nossa base. A gente quer aumentar esse número porque a gente sabe que tem potencial ali também, mas o público nosso mesmo é 40, 50 anos, homem, que já tem um patrimônio, muitas vezes casado, que é a persona quase que quando o cara já tem um emprego mais sólido, né? Consegue fazer uma reserva. Mas Tem eles muito- começam devagar, né? Começam O devagar. pessoal não começa grande, não. É, eu imagino. Um fato Até curioso... porque... Dá uma pulverizada, né? Que Sim. Um fato curioso é que o nosso cliente, quando ele investe numa oportunidade, vamos supor que é uma oportunidade que a pessoa vai pagar em 24 parcelas. Você emprestou R$1.000 e vai receber 24 parcelas de 100 e pouco. Então, esse cara fica conosco pelo menos 24 meses. Então, por mais que a gente possa ter uma briga na relação ou ter um desconforto do investidor, a gente consegue controlar o churn muito bem. Porque ele está conosco por muito tempo. A gente não tem um mercado secundário para liquidar esse investimento dele, então ele recebe as parcelas e a gente nota que o nosso investidor no primeiro ano conosco, ele gera um resultado X para a gente. No terceiro ano conosco, ele já está gerando um resultado 4x com a gente, em relação à nossa receita. Então, a gente, só de manter um relacionamento, fazendo boas comunicações, falando, a gente tem um relatório mensal que a gente fala como está a nossa inadimplência, se teve algum fator extraordinário dentro disso. Então, a gente deixa ele sempre muito confortável com as informações da companhia. E como tá a inadimplência de vocês? E nossa- até o histórico dela, assim, eu imagino que deve ter uma média de inadimplência, mas teve algum momento nesses... já são 4 anos, né? Isso. Já 5 chegou... anos, anos mas agora. no nosso último formato 4, né? Emprestando para empresas, o começo foi mais desafiador, né? O principal indicador que a gente olha hoje é o over 90, que é o quê? Após 90 dias do vencimento, quantos por cento pagaram e quantos por cento não pagaram. É um indicador comum de mercado. O nosso over 90 hoje, ele é em torno de 4%. Para você ver como tem dados públicos disso no Banco Central, o nosso over 90 de PJ, ele é maior apenas do que o Banco do Brasil e o Itaú. Então, isso mostra um pouco da nossa celeridade e critério na nossa política de crédito. Mas nem sempre foi assim, tá? A gente não pensa que sempre foi, porque no começo, emprestando para a empresa, a gente tinha ali um over 90 na casa de 12%, 13%. Então, era mais... Só para deixar claro, o over 90 significa que se vocês têm R$100 mil ali, o over 90 de 12% significa que depois depois de 90 dias do Vocês- vencimento, 12 mil não recebemos. 12 mil vocês não vão receber. Isso, exato. Tá. Então, a gente E hoje tá em 4. Hoje está em 4. Isso é muito bom porque a gente sempre está com a torneira fechada. A gente tem... eu sempre brinco, né? Uma frase mais clássica. Emprestar dinheiro no Brasil é fácil. Difícil é receber. Então, o grande segredo é você precificar certo a carteira.
Se você conhece a sua carteira ali no detalhe, você sempre vai estar acompanhando. E a gente tem um time que fica olhando esses indicadores diariamente. Por quê? Se viu que a inadimplência subiu ou vai apontar para subir, opa, vamos ter que agora, ao invés de aceitar empresas com faturamento X, vamos ter que subir o faturamento ou aumentar a taxa de juros. Então, a nossa taxa de juros não é como a Selic, né? Mas a gente controla ela o tempo todo. É comum a nossa taxa de juros, vou te dar um exemplo, tem empresas que fazem várias operações conosco. É comum a empresa, num mês, pegar uma taxa X e depois no outro mês, ela pegar uma taxa um pouquinho mais baixa ou um pouquinho mais alta, porque a gente está sempre precificando o nosso rate. A gente vê qual que é a exposição, por exemplo, dessa recorrência na empresa, para ir calibrando, assim, o tempo todo fica calibrando, o tempo todo fica em cima dos números, assim, porque nossos clientes são os dois, né? A gente fica no meio, o cliente é o investidor e o tomador. A gente tem que atender as duas partes da melhor forma e manter ele. Aí esse número que a gente tem 50 mil clientes e eles recorrentes é muito reflexo disso. Não, assim, já deu para entender muito melhor o modelo de negócio de vocês, mas quero voltar para a parte da economia. Eu até estava vendo aqui o histórico da Selic aí nesses 4 anos aí, né? E, enfim, a gente teve lá talvez a aberração do juro a 2%, o juro voltou a ficar 2 dígitos e está aí desde então. E aí, quando a gente falou de setores, né? Tem alguns setores que vocês de fato nem olham assim, puta, nem passa aí no crivo, ou vocês gostam de olhar cada caso ali? A gente acompanha o setor, né? Então, por exemplo, no ano passado e primeiro semestre desse ano, a gente viu que o segmento de peça automotiva estava tomando mais crédito. Então a gente liga um alerta. Por que está tomando mais crédito? E já tinha feito operação no setor ali nesse setor específico. Então, a gente falou, opa, nesse setor não vamos atuar por um tempo, até ver como que isso funciona. E hoje ainda assim, ainda estão pedindo muito empréstimo. Por quê? É uma margem baixa, ou uma Selic alta, a taxa vai ser alta, ele não vai conseguir pagar e vai sufocar, né? Outro setor que a gente faz operações menores é no agro, mas é menor. O agro também a gente viu que teve uma oscilação, mas a gente continua emprestando. Então, assim, a gente acompanha sim o setor, mas ele não tem um setor fixo que a gente não empresta. A gente acompanha e aí tem épocas que tem setores que a gente não empresta, tem épocas que tem setores que a gente empresta. Obviamente tem uma política de prevenção à lavagem de dinheiro e o nosso QIC que a gente, por exemplo, a empresa que tem ouro relacionado, a gente nem analisa porque então a gente segue ali o básico, né? O arroz com feijão bem feito. Mas a gente olha essa pergunta, a parte macro a gente olha bastante, assim, a mortalidade desse setor por algum motivo. Tem um exemplo muito legal que é o imobiliário. Sim. O imobiliário, em 2023, a gente não estava emprestando. Né? E também nem tinha uma procura conosco. Por quê? Quando você tem uma taxa mais baixa, que estava um pouco mais baixa lá atrás, 4 anos atrás, eles tinham muito acesso a crédito. Então a gente não conseguia nem competir. Hoje que a gente teve o mercado ficou mais aquecido, né? Entre as construtoras, só que a taxa está alta mesmo nos bancos. Então a gente passa a ser uma alternativa. Tem casos que a empresa vem para trocar a dívida, né? E tem casos que a gente consegue ali absorver e dar um valor maior para ela. Isso aí que você falou dos bancos, é uma dúvida também que eu tenho sobre o quão bom para vocês é a taxa de juros alta. Quer dizer, deixa eu corrigir aí. Taxa de juros alta acaba não sendo muito bom para todo mundo, mas, por outro lado, os bancos saíram desse mercado, né? A gente vê os bancos cada vez mais restritivos a crédito, fechando a torneira. O quanto isso abre espaço para vocês? Talvez eu melhorei um pouco a pergunta. Legal. Tem 2 pontos aí. Você citou um pouco quando a Selic estava baixa. Naquele momento nosso, a gente tinha mais investidores e menos tomadores. Hoje, com a Selic alta, a gente tem menos investidores e mais tomadores. Por quê? O investidor, a gente tem um tesouro direto hoje pagando uma fortuna. Então, por que eu vou tomar um risco maior aqui se eu posso ter um negócio bom aqui, né? Mas o banco, e os dados que eu vou falar são públicos, se a gente olha, talvez a gente vive numa realidade que a gente não tem acesso, mas a taxa média de capital de giro que os grandes bancos emprestam para pequenas e médias empresas, ela é de 7,5% ao mês. A gente não cobra 7,5% ao mês nem no nosso pior rating. 7% ao mês. É muita coisa. Você pega especial,
E você tem o perfil dos grandes bancos. Você tem um banco que vai dar mais cheque especial, 19% ao mês. Ele sabe que ele vai tomar default, mas vai arrancar o máximo seu possível, tá? E tem o banco que vai dar mais conta garantida, que vai pegar um aval do sócio, uma taxa ali menor. Então você tem os perfis dos bancos que você vai acabar entendendo se você tá ali no jogo, você entende, porque o próprio o tomador fala conosco. Então, com a Selic alta, a taxa do banco ele fecha a torneira, a gente acaba sendo um complemento para esse cara. O cara precisa de 100 mil, ele pegou 20 lá, e mais assim, e conosco a taxa é menor. Por quê? O nosso custo operacional é menor, né? Sempre, essa vai ser sempre uma vantagem das fintechs como nós ali nesse cenário. Então, a gente acaba absorvendo um pouco disso, mas a Selic, se ela baixar para nós é melhor porque a gente aumenta a nossa receita, que a gente consegue ter uma margem no spread melhor e ser competitivo ainda com o banco. Então, em relação ao banco, com a Selic agora e o banco com a torneira fechada, vem mais demanda para a gente. Então, a gente acaba tendo uma oportunidade. Mas com a Selic baixa, a gente também consegue pegar essa demanda dos bancos. Em resumo, para nossa empresa é melhor Selic baixa, óbvio. Tá, talvez a Selic alta abriu o mercado para vocês? Sim, Deu a chance, né? Sim. Deu a oportunidade. Falou assim, não, peraí, então, fecharam a porta para mim, vou olhar agora aqui uma outra empresa. A gente olha, atende, tem um atendimento diferenciado, aí assim, aí eles começam, opa, vou criar relacionamento, né? E a Selic baixa aumenta o fomento, né? As empresas vão querer... vão ter até mais incentivo para buscar o crédito. E essa é também outra pergunta que eu queria fazer. Tudo bem que o histórico é curto, né? São 4 anos de operação e não foram 4 anos tão... embora a economia tenha crescido, né? A gente viu um juro muito alto e tudo mais, mas dá para traçar um perfil de quem que pega esse empréstimo? Quem não? O motivo pelo qual ele pega esse empréstimo? Em outras palavras... É um cara que tá tapando buraco para questão de capital de giro ou é um cara que tá... O cara que comprou a churrasqueira ali para crescer? O maior motivo, o que a gente mais aprova, e aí obviamente a gente olha depois o histórico que confirma isso, é quem está expandindo a empresa. E aí o que paga, o que são mais adimplentes também é esses caras, tá? Então, tem um perfil ali, eu não tenho esse dado preciso, mas é algo em torno de 60%. O cara está expandindo o negócio dele, buscando um crescimento mais acelerado. Que é o que todo empreendedor sofre no Brasil, né? Ele começa, ele funda uma empresa e ele vai precisar de um fôlego ali, porque é normal você contratar mais e depois demitir. Então, é um processo de crescimento que a gente acaba atuando ali bem no momento que ele precisa dar esse up de crescimento dele. Ele vê uma oportunidade no negócio dele e fala assim, putz, eu preciso de uma ajuda. Preciso de um fôlego. Até vai muito da história do Diego. Né? Mas eu confesso que quando o cara chega falando que quer trocar a dívida do banco dele, a gente tenta até baixar mais a taxa, para não perder o cara. Aí a gente... como tem os dados... Aí entra o propósito. Aí a gente até fala, não, vamos lá, vamos pegar esse cara aí do bancão, vamos dar um carinho para ele. Mas a gente vê os dados do financiamento dele, do banco. É fácil, né? Bater, a gente faz toda... Continua a fazer toda a avaliação. Uma vez aprovado, né? Uma vez aprovado, a gente vai... Sim. Porque como o spread ainda é muito alto, vocês conseguem cobrar bem menos e ganhar dinheiro com isso, né? Também não fica uma coisa... e remunerar o investidor acima da média. Sim. Isso que é muito importante também. Mas até um parênteses, antes da gente começar, você estava falando dos depoimentos, tudo, do Market Maker. A gente tem no nosso vídeo os depoimentos dos empreendedores, é o propósito da nossa empresa, é emocionante de ver. Porque assim, eu como economista e eu ter trabalhado em consultoria já, eu via como era difícil. Assim, se a pessoa não tem essa grana para expandir, você acaba com vários sonhos. Vários sonhos. E quantas famílias estão lá dentro daquele negócio? Empresas, micro e pequenas empresas, mas tem quantas famílias lá dentro? Bastante família que vai sofrer, vai fechar, vai ter que procurar. Às vezes o empreendedor só sabe fazer isso. Ele não vai pegar e começar a fazer um currículo e vai, sei lá, virar CLT, né? Então a gente... Isso para mim, pelo menos, acho que o Diego, né? Nosso propósito de fomento de negócio, de fomento da economia, é a nossa contribuição. Né? A gente tem um desafio muito grande no Brasil, que é difundir o peer-to-peer lending. Nosso desafio é fazer crédito, fazer o mercado de crédito. Eu acredito que a gente está já num momento muito legal de conhecimento do crédito, como analisar esse crédito, como abordar esse investidor. O peer-to-peer lending ele nasceu com o Yunus emprestando $10 para uma mulher empreender. E ela pagou ele em dia.
Então, assim, é risco total e O Yunus, a gente tá falando do isso. que foi o... Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Ganhou já. E isso foi na Índia. E aí, hoje tem a Fundação Yunus que tem propósito gigante, empresta taxa baixíssima. Com Selic, mesmo a Selic é 15, eles emprestam a 1,2 ao mês, 1,0 ao mês. Então, tem FDICs enormes fora do Brasil para isso. Então, aí ele cresceu, ele foi para a Europa, Estados Unidos e até mesmo na América Latina, em alguns países. Na Europa, em fase de inflação negativa, que o juro era você deixar o dinheiro no banco, você não ia ganhar nada, né? Você perdia. E começou o peer-to-peer, principalmente no Reino Unido, né, com a Zopa, que é uma das primeiras pioneiras aí no mercado, e depois acabou indo para a Península Ibérica também, e nos Estados Unidos, eu gosto sempre de lembrar, a maior fintech norte-americana, que recebeu o cheque, inclusive, do Google, ela, que é a Lend Club, nasceu como peer-to-peer. Então, em países, veja só, em países ali que o peer-to-peer acelerou, a taxa era baixa. A gente teve a oportunidade de estar agora no Web Summit em Lisboa, e teve um investidor lá que ele falou, poxa, eu quero investir lá no Brasil, como que eu faço? Eu quero ser investidor. Ele não queria ser investidor no X, ele queria ser investidor do aplicativo. Ele falou, para mim aqui eu já investi em mais de 10 peer-to-peers, isso em Portugal, um país bem menor do que o Brasil. O cara já tinha investido em mais de 10 plataformas diferentes. Então, é um cara ávido para poder ter ali. E claramente ele queria comprar o risco Brasil com juros, né? Então, o Brasil tem um sistema financeiro muito robusto, né? Por mais que a economia tenha aí suas oscilações, as suas dificuldades, a gente tem um sistema financeiro muito sólido. Então, muita gente quer investir no peer-to-peer aqui no Brasil e a gente tem uma missão de difundir isso, né? A gente tem uma barreira regulatória que a gente já está entendendo e vamos superá-la, do cara investidor estrangeiro. Para 2026 a gente vai ter a conta para o estrangeiro investir, a conta de não residente. Então, isso vai abrir um leque para os investidores e esse cara ele vai ganhar muito dinheiro aqui conosco e é muito comum. Então, a gente tem que difundir isso aqui. Se for pensar... É um bebê, né? 2018 foi essa resolução aqui no Brasil. Então, para o Brasil é muito novo. Aí a gente tem esse desafio de comunicação, de transparência e... Eu até queria dar espaço para trás, Renato, porque legal, vocês já contaram os casos, o que é o peer-to-peer lending, onde ele já deu certo, até a origem e tudo mais. Mas aqui no Brasil, surgiu em 2018 a primeira resolução. E quais são as dúvidas mais comuns? Até acho que a pergunta mais... O brasileiro é meio desconfiado e tem que ser, né? Porque mesmo desconfiado como a gente cai em tanto golpe aí. Quantas pessoas perguntam, mas isso é legal? Realmente é legal essa taxa? Tem essa pergunta então, eu sempre brinco que eu faço piada, né? Que a gente concorre com o Tigrinho também, né? Então, assim, o cara acha que é bom demais para ser verdade e tudo isso. Então, assim, a gente sempre procura explicar por que é regulado, como é regulado, mostrar evidências disso, registro em Banco Central, mostrar tudo certinho para poder fazer com que essa confiabilidade aumente cada vez mais. Porque o cara, às vezes, ele é um apostador e ele vai lá, põe no Tigrinho, essas pirâmides que tem por aí. Então, a gente concorre com esses caras, né? E o nosso grande desafio é conscientizar isso tudo, né? Então, e por isso que o cara começa muito baixo. Hoje na nossa base a gente tem investidores que têm 2 milhões investidos, que o cara começou pondo R$2.000. E aí foi criando esse laço de relacionamento, porque o cara às vezes põe e não sabe se vai receber, né, nos outros. E aí a gente também tem um ponto que por ser novo o peer-to-peer, a resolução é de 2018, mas as empresas de peer-to-peer começaram a atuar no Brasil em 2012. Né? Começou a atuar em 2012 como correspondente bancário. Então criou-se ali esse modelo. Eu já acompanhava um pouco, a gente teve a Biva lá atrás, a gente teve a Mutual, a gente teve empresas que deram certo no momento, depois nem tanto, muito pelo mercado de crédito também, né? E tem empresas que nasceram ali em 2014 que estão no mercado até hoje também, né? Então, a gente acaba ficando... E tem nessas empresas um fato curioso, um grande player vê que está dando certo a análise de crédito dela, que está indo bem, eles compram a empresa para ter a tecnologia e a empresa de peer-to-peer morre, né?
A gente mesmo já recebeu proposta para vender e tudo mais, mas não, vamos mais aqui. Eu acredito que a gente tem um mercado institucional que a gente também capta recurso, né, para poder fazer empréstimos ali entre, por exemplo, tem um cliente que quer antecipar 15 milhões em cartão de crédito, a gente tem FDIC e a gente pluga isso, que é fora do nosso varejo, mas a gente acredita no peer-to-peer como centro, né? Por quê? Porque tem esse negócio e eu brinco que eu abro empresas para resolver problemas meus. Então, o peer-to-peer nasceu para isso. Quando eu fui empreender uma vez, tive que pegar dinheiro com amigos, desconhecidos, para poder empreender. É o que a gente faz hoje. No mercado de educação, eu sou empreendedor desde 2012, né? 2011 que eu me formei. Eu me formei na faculdade e já fui empreender com empresa de pesquisa. Depois não deu muito certo, depois eu vim para São Paulo, fiquei um tempo trabalhando como CLT, foi um grande aprendizado e crescimento profissional, sempre coisas vinculadas a dados e tecnologia. E aí, em 2015, eu fui abrir a empresa, eu falei, tá, eu fiz aqui, era uma coisa relacionada ao que eu estudei no TCC, na faculdade e tudo mais, mas e aí, para fazer o que eu precisava de grana. Na época, investimento baixo, tipo, tinha que fazer 80 mil reais, pegar 80 mil reais para fazer uma prova, mas não tinha. Fui no banco, na PF não tinha esse limite, conta PJ tão pouco, né? Então foram diferentes pessoas que me emprestaram esse dinheiro e pôs a empresa de pé, né? Então aí depois disso, quando eu vi as primeiras empresas e a resolução, eu falei, opa, acho que quero fazer isso também, né? Então aí tem todo... É prazeroso pra gente como empreendedor atuar num mercado tão legal, né? Que é o financeiro e também trazendo algum propósito para isso. Sim, a história do Diego é bonita, assim. Eu entrei depois, né? Na parte, ele me chamou depois para... Mas eu já tô desde o início da fundação, né? Mas quando eu vi o negócio, eu falei, não, eu tava nessa parte, sou economista, mas passar na consultoria, eu falei, não, é um jeito de eu poder contribuir um pouco mais, que você ficava até o assim, tô ajudando fazendo consultoria, mas e aí? Que mais? O cara precisa de grana, para não quebrar o negócio, que nem eu te falei, para as famílias continuarem tendo o seu dia a dia, seu bem, né? Seu bem básico, né? Que é o ganha-pão. E aí, quando foi isso, eu falei, não, eu topo, vamos. Aí começamos a trabalhar, começamos a estruturar. E assim, tá dando muito certo. Aí, até sua pergunta, não sei se o Diego era isso, respondeu tudo, mas que mais pergunto? Já pergunta até, ué, mas isso não é uma agiotagem? Assim, e se meu dinheiro não... Se eu não receber meu dinheiro? E o que realmente bancariza isso aí? Eles não usam bancarizam, mas assim, o que valida isso? Aí a gente explica da CCB, a gente tem nossa equipe comercial que explica que é a CCB que bancariza, que é a cédula de crédito bancário. Bom, mas se vocês quiserem trazer essas explicações aqui, acho que é válido também, assim, quando perguntam sobre se é agiotagem não é porque o juro é mais baixo que do banco, né? Eu até gravei um vídeo falando, pensa que é agiota, Você sabe que, não sei se é, mas os maiores agiotas são os bancos, se a gente for pôr a conta no papel, se for tá? botar no... Tem aplicativos aí... É que talvez o banco, a maneira dele recuperar o dinheiro seja um pouco mais leve que mas, os por agiotas, exemplo, vou dar um exemplo, tem um aplicativo verde que Sim. é 14% ao mês a taxa. Né? Mas aí tem... Eu ia falar outra coisa aqui, assim, aí a grande pergunta que está mais recente agora é, falar assim, tá, e tem FGC? Eu falei, não, a gente não tem o fundo garantidor de crédito, até agora está bem, né, em voga esse assunto, mas a gente tem, igual o Diego já falou, eu comentei, a gente tem garantias reais, a gente tem garantia de recebível de cartão de crédito, que a gente até pode falar aqui, e, assim, tem garantias que, assim, aval do sócio, porque, assim, caso a inadimplência, e, assim, e o importante também, eles perguntam, tá, e deu inadimplência? Nós que fazemos todo o processo de negativação, de ir atrás do crédito, fazer toda a judicialização. Que, assim, quem investe tem que saber que há o risco da inadimplência, isso existe. Talvez a preocupação maior é se, dando certo, ele vai receber o dinheiro, que talvez seja o risco do, não é bom demais para ser verdade? E aí a questão de explicar... A gente sempre busca o exemplo mais simples. Fala assim, ó, quando você vai pedir um empréstimo no banco, antes dele liberar o dinheiro, você assina um documento. Esse documento chama Cédula de Crédito Bancário. E aí a gente explica que é regido por isso. Então, a gente faz a cédula de crédito bancário entre o investidor e o tomador. E a resolução de sociedade de empréstimo entre pessoas que permite isso. Que é a pessoa física emprestar para a empresa emprestar para a empresa. Então a gente traz para a pessoa uma coisa que é do dia a dia dela.
e ela consegue visualizar. E a gente explica essa parte que o Renato falou, é muito legal. Tem inadimplência, ó, pode ter inadimplência, pode não ter, mas se tiver, nós vamos fazer a negativação em 15 dias, depois de 6 meses nós vamos fazer a judicialização, e a gente não cobra nada, porque a gente ganha a nossa receita é precificada já para a gente cuidar da carteira do investidor. Né? Mas imagina se o cara emprestou para 100 empresas, ele tem que cobrar 100 empresas, vai ter que... Então a gente tem a nossa própria estrutura de cobrança, então a gente explica todo esse caminho para ele ficar confortável. Muitos investidores que às vezes têm uma curiosidade a mais, a gente faz uma reunião, manda o documento que é regido, manda a resolução, explica, então é bem interessante. Dos casos lá de fora, vocês falaram aí da Land Club. O que é o tamanho dessa empresa? Até para a gente ter uma noção de que tamanho que vocês podem chegar pensando no mercado ali, mas qual foi o tamanho do cheque que eles receberam do Google? Qual o tamanho da empresa hoje? O cheque que eles receberam do Google na época era num valuation na casa de 100 milhões de dólares que eles receberam, e hoje é uma empresa que fatura bilhões. Então, bilhões de dólares. Não temos, mas assim... A Zopa mesmo é uma empresa que ela... A Zopa é do Reino Unido. Ela intermedia no ano algo em torno de 2 bilhões de libras. Então, Então, assim, é um mercado muito forte lá fora, principalmente por essa questão do juro baixo. E no Brasil, você parcela no cartão de crédito, você faz o financiamento da casa no banco, você faz o financiamento do carro. Lá fora não é bem assim. Né? O mercado ainda tem algumas coisas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum o leasing, a hipoteca. Na Europa é de maneira similar, então, se você quer um capital de giro na Europa é muito mais difícil, né? Então as pessoas acabam indo para esse veículo alternativo que é o peer-to-peer lending. Legal. Pô, muito bom. Mas assim, são empresas gigantes que poderiam facilmente ser um banco aqui no Brasil, né? Em tamanho. E até só complementar a parte da inadimplência que a gente falou tanto, não sei se para ficar claro, né? O contrato em si, por exemplo, dura 12 meses, né? Essa é a média. A inadimplência não é o contrato inteiro. Ele recebeu, pensa que ele está do lado do, né? O investidor vira como se fosse o banco. Ele emprestou o dinheiro, então ele recebe a primeira parcela, segunda parcela, terceira. Aí, inadimplência, pensa que nos quinto mês de inadimplência, só que ele já recebeu 5 parcelas e é nosso agora dever de ir atrás do recurso. E a gente recupera esse recurso. Recupera muito. Pegando as garantias, a gente consegue trazer o recurso de volta e vai diretamente para o investidor. Então, assim, não é aquela inadimplência, é uma aposta. A gente nunca gosta dessa frase, não, é um investimento em crédito porque privado. Ele vai ganhando. Você vai ganhando. E a gente tem, a rentabilidade média é muito alta dos investidores. Tem dois comparativos, assim, óbvio, em dimensões muito diferentes, mas quando a pessoa compra um CDB, né, uma cota de CDB, ela está emprestando o dinheiro dela para o banco emprestar para uma empresa. Normalmente, a maior parte dos CDBs é o crédito privado ali, né? Então, de maneira similar, aqui ela não está pondo num CDB da W Money. Ela está escolhendo para quem ela vai emprestar. Vai direto. Então, ela vai ter um rendimento em uma empresa X% acima do CDI, outra Y%, e ela consegue fazer a própria carteira dela. É como se ela... É uma renda fixa e ela consegue fazer ali a carteira em cima desse montante. Na nossa precificação, a gente sempre tem algumas travas. Como, por exemplo, o investidor ele nunca pode pegar uma cota, tipo 100% da empresa e emprestar para ele. Porque ele vai ter uma alta concentração. Então, ele tem um número de cotas limitado a investir em cada empresa. E na carteira dele, se a gente está vendo que o cara às vezes depositou 100 mil reais e colocou só a empresa de risco C, não vai. Então, a gente vai direcionar ele para investir em empresas de risco menor, para que no final do dia, mesmo com inadimplência, ele tenha uma rentabilidade acima da média. E de maneira similar, a mesma coisa podemos usar como, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? Você vai lá e compra a ação da empresa de maneira diferente, mas você escolhe a empresa que você quer emprestar o seu dinheiro. Então, a gente sempre usa essas comparações, que é legal para o investidor entender a dinâmica. Porque o cara está investindo em negócio, né? Bolsa, estão de bolsa, Mas legal que vocês falaram do exemplo da Bolsa, porque era bem a pergunta que eu ia fazer. E até uma coisa antes, desculpa, até a questão do banco. Você que é analista, qual que é a fatia, quanto que o banco ganha no crédito, né? Não sei se você chegou a ver, por exemplo, na média, o banco ganha quanto que a fonte de receita dele, percentualmente, ele ganha a receita de crédito, receita de tesouraria. É alto.
É bem alto. Bem alto, sim. Chega a ser a 50% a 60%, depende do... Assim, aí você vê como que... Ah, e aqui que a gente está fazendo, o exemplo do Diego. Ele capta via CDV produtos e empresta via cartão de crédito, crédito imobiliário, crédito pessoal. Então, assim, aí a gente está colocando o investidor com essa oportunidade de colocar o dinheiro e tirar esse fator inicial, que é o banco que está captando para um CDB, por exemplo, mesmo que nem eu te falei, tem o FGC, mas a gente tem garantias reais também, tem garantia de recebível de cartão de crédito. As pessoas podem brincar de ser banco, só que um banco mais bonzinho. Isso, um banco. E ainda ele investe em empresas e fala, não, estou investindo com propósito, estou colocando dinheiro para ajudar o negócio, que é a economia real, que é o maior, percentualmente, é o maior que mais tem no micro e pequena empresa. Pode ter um efeito positivo para os bancos na questão de imagem, né? Porque as pessoas vão parar de odiar banco, né? Porque elas vão poder ser banco, né? Então vão entender a existência do banco, né? Talvez vão questionar o tamanho do lucro, mas não vão questionar o modelo de negócio. O banco existe para resolver muito problema, né? O mercado de capitais está aí, né? Acho que é a melhor maneira mais democrática de você juntar quem tem boas ideias com quem tem capital para acelerar essas ideias. Sem o crédito, como que vai fazer? O que as empresas vão fazer? O mundo se move desse jeito. Aí a economia encolhe quando a torneira está fechada. Pô, a gente ouve... Voltando ali na Bolsa de Valores, a gente tem, no nosso aplicativo, você vai ver o tempo de empresa, quanto ela faturou nos últimos meses, qual o segmento de atuação e, em alguns casos, até o prospecto. Se você entrar lá, o assessor, você vai ter um assessor de investimento, ele vai te mandar para aprofundar a história da empresa. Porque, às vezes, a empresa está pegando lá o dinheiro, no momento é para uma coisa, no segundo momento é para outra coisa. Então, na verdade, na Bolsa, para você investir em longo prazo, você vai lá e vai estudar sobre a empresa. E aqui a gente dá essa oportunidade para você escolher. Obviamente, em dimensões muito diferentes. E a grande diferença é que na Bolsa você vai ter a renda é variável. No nosso, a renda é fixa. E o cara, assim, não precisa fazer um valuation. Lá as informações estão mais batidas, né? Ele não precisa ter uma expertise de fazer uma avaliação de uma empresa, assim, que é diferente de você avaliar uma empresa listada em Bolsa. Não, mas o ponto que eu queria tocar sobre essa questão da Bolsa é o seguinte, né? Eu entendi totalmente a comparação, mas na Bolsa tem muito analista que faz esse trabalho de falar, pô, tem 300 empresas aqui, mas eu acho melhor você comprar essa. A gente aqui no Market Makers mesmo faz esse trabalho ali e hoje coloca isso no nosso fundo de ações ali, né? Hoje a gente tem um fundo com 14 empresas, você fala que são 14 dentro do universo de 300, 200, a gente diminui bem ali, são menos de 10% do mercado tá ali entre as nossas preferidas. Vocês pensam num cenário ideal que a W-Money tenha tantas oportunidades ali que fica até difícil para o cara tomar a decisão por conta própria e tenha seus próprios analistas, não analistas da W-Money, mas analistas de mercado, que falam, avaliando, sim. Dentro dessas 50 oportunidades, pô, essas 3 são as que eu mais gosto para um horizonte de longo prazo, essas 3 para curto prazo. No momento, a gente tem os assessores que fazem essa orientação. Eles são internos. São internos, porque a gente também, né? Mas a maioria é interno. Precisa ter para o cara não ter uma carteira legal. Então, o assessor faz a carteira. Tem investidores que é o cara que, assim, ele já tem um patrimônio legal e ele coloca lá R$200 mil e fala para o assessor, diversifica aí para mim. Então, o assessor tem essa responsabilidade. A responsabilidade da W-Money também com isso. Então, a gente vai direcionar. A gente está agora lançando em janeiro de 26 o nosso assessor de inteligência artificial. A gente está seguindo um movimento que todo mundo está seguindo, que é meio... não tem que ter isso, né? Então, o investidor vai entrar no atendimento e nós vamos pegar o histórico de investimento dele e basear com risco para recomendar o investimento para ele. Uhum. Então, a gente está nesse cenário. Um desafio que a gente está agora é como que a gente faz, né? Seguindo a toada ali que a gente quer de difundir o peer-to-peer, a gente chegou em um patamar que a gente tem um valor intermediado por mês, que a gente cresce, mas em velocidade menor. A gente quer agora ir para ter uma parceria com escritórios de agentes autônomos, para poder ser ali um produto mesmo, né? E aí a gente está vendo como a gente fazer isso para que mais pessoas comecem a fazer esse trabalho ali conosco de uma maneira de expansão, né? Mas até que você falou, eu acredito, crescendo o peer-to-peer mesmo, vão surgir isso aí mesmo. De ter, pensa, casa de research e microcrédito, analistas de microcrédito. Então ele vai falar de nós, vai falar de outras empresas e vai falar assim, esse mercado, você, assim, é um analista de peer-to-peer que consegue analisar bem e recomendar coisas de... Na verdade, hoje esse analista, ele existe invisível, que são os grupos de WhatsApp.
Tem os grupos de WhatsApp de peer-to-peer que a gente está infiltrado em alguns, e se uma empresa atrasa, vai para esse grupo. A galera falou, investi lá na tal empresa, essa empresa não pagou, eles avisaram se está cobrando ou não. Então tem ali a linha da fofoca, né? Então os grupos de WhatsApp tem ali, tem um grupo que a gente tá que tem 400 investidores, tem outro que tem 50 investidores. Então a gente fica ali só observando, mas rola esse comentário entre os investidores, que o investidor que tá no peer-to-peer, dificilmente ele tá em uma plataforma só. Mas eu acredito muito no que você falou. De Da novo hora. negócio, uma casa de research de microcrédito. Mas é legal como tem essas novas vertentes desse mercado, né? Que lembra um pouco um episódio que a gente fez com o Shane Zaher, um dos maiores nomes do setor de educação no Brasil, né? Tudo que ele construiu. E ele fala que uma coisa que mudou hoje, que não tinha na época dele que ele começou, são os grupos de WhatsApp dos pais de alunos. Ele falou, esse talvez seja o maior risco que tenha numa escola. Você não pode perder o controle de grupos de WhatsApp de pais de alunos. Então sempre tem que ter algum infiltrado ali, alguém para saber o que está sendo dito ali, que enfim, é uma adaptação à realidade. Até mesmo do atendimento, pessoa, porque às vezes o cara está inflamado e o nosso público, embora a gente pensou num formato, o nosso propósito é mostrar para as pessoas que precisam de crédito que você ter um empréstimo não quer dizer que você está enroscado, né? Grandes empresas usam endividamento para crescer. Uhum. E também mostrar que o cara não precisa... Existe ainda um paradigma para o brasileiro que eu só consigo investir se eu tiver muito dinheiro para pôr na bolsa de valores ou qualquer que seja o lugar. Por isso que as cotas são baixas. Já foi de R$50, hoje é 250 que a gente filtrou, porque o custo era custo mais de pessoas mesmo para poder atender. Então, o cara que entra e põe, às vezes o cara não entendeu o negócio. Às vezes mesmo a gente explicando e tudo mais, o cara pegou R$3.000 que sobrou no ano dele e pôs tudo lá conosco. E aí ele viu uma oportunidade pagando 4% ao mês, meteu tudo lá. E não pagaram a primeira parcela. Esse cara vai ficar ensandecido, né? Então, a gente vai lá, explica que, nós estamos fazendo a cobrança, pode ser que demore, mas você pode receber, ou você não pode receber. Então, a gente tem esse público que tem na nossa base, mas ele precisa ser ainda um desafio nosso de mostrar como é investimento para ele. Então, e a gente sempre fala, o peer-to-peer ele não é para você colocar o seu patrimônio um valor elevado. Você tem que, como qualquer outro investimento novo, a gente recomenda sempre de 5% a 10% do patrimônio disponível para investimento, para a pessoa entender, e a gente nem quer que seja tudo, né? E para as empresas que procuram, assim, acho que para os investidores já ficou bem claro ali um pouco do recado, né? Qual o perfil, o tamanho, o quanto deveria colocar. O aplicativo, né, é super fácil de usar, né, ele já consegue também entender. Mas e para a empresa? Qual é o tipo de empresa, qual o momento da empresa que ela tem que procurar vocês? Pode ser no D0, quer dizer, D0 não pode porque tem que ter 1 ano e meio, né? Uhum. Mas qual que é o grande momento ali que a empresa tem que procurar vocês? Eu acho que, pensando mais assim, pro empreendedor e pro cara que está à frente da empresa, é quando ele vê que, poxa, surgiu uma oportunidade de eu aumentar a minha venda, aumentar a área comercial, ou criar uma sala nova para poder atender fisicamente. Quando ele sentir que o momento ele precisa crescer e precisa de investimento e não tem essa linha no banco, ele vem procurar a W-Money. Porque provavelmente a gente vai estar ali disponível para poder emprestar esse dinheiro para ele. Eu acrescentaria que ele tem que estar minimamente também organizado no sentido que a gente pede toda a documentação, a gente analisa, né, o balanço, ele não pode estar... Pensa assim, não, eu cuido aqui, minha esposa, sabe? Tem casos que acontecem, mas ele tem que ter, porque a gente vai solicitar todas as informações possíveis para precificar melhor o seu crédito. A parte mais fria do negócio, o cara, se não tem uma documentação, você não vai nem emprestar para ele, né? E também o quão ansioso a pessoa está pedindo o empréstimo. Às vezes a pessoa manda no atendimento WhatsApp, ela não entra no onboard, ela começa a mandar documento no WhatsApp, fala, eu preciso de um crédito. É o intangível, né, que você começa a pegar. Então, a gente, se não tem o documento, se tem minimamente incompleto ou errado, não tem nem como seguir a análise, né? Infelizmente, o empreendedor também precisa saber que ele precisa ter um mínimo de governança,
para o negócio crescer e cuidar. Eu aprendi da pior forma isso, né? A gente vai apanhando, mas a gente do lado de cá também tem que ter essa frieza, né? É legal que vocês se completam bem, né? Porque um economista com experiência em consultoria, já estudou muita empresa. Eu sou um empreendedor meio Um doido estatístico aí. com alma de empreendedor. Empreendedor, né? De fato. Sim. Então, já todos os campos ali, sentindo a dor do empreendedor, tem o lado técnico, né? Tanto da economia quanto da estatística, tem o lado de conhecer os setores, né, através de consultoria. Enfim. Qual que é o sonho grande de vocês? Aí? Os 5 anos aí de negócio, já 50 mil investidores, mais de 1.000 CNPJs que já passaram aí. O que vocês veem de futuro? Expansão internacional, virar um banco, enfim, o que acho é? que o sonho grande é virar banco, né? A gente está fazendo um movimento, a gente fez aquisição aí, né? Enfim, de uma instituição financeira. A gente não pode falar que ainda está tudo aí nos trâmites, mas é crescer um passo de cada vez. Não pode falar o nome da instituição, Isso, né? não Porque pode falar o nome já da falou. instituição, mas a gente não... É um passo de cada vez, tá em lugares além do Brasil, né? Expandir essa fronteira, eu acho que... E impactar e continuar... Qual a palavra? Continuar ajudando pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Eu acho que quanto mais a gente atuar, e como que a gente vai fazer isso? Crescendo, sendo banco, atuando em outros países, esse é o caminho, né? Não tem... embora o mercado brasileiro ele seja muito grande, o mercado de crédito 3 trilhões, o mercado de crédito aí no Brasil, mas a gente, como empreendedor, a gente quer sempre ser desafiado, né? Então, agora a gente já foi 2 vezes para o Web Summit em Lisboa, fazer essas conexões, estamos avançando para poder começar ali na parte mais ibérica, estamos falando também com a América Latina, principalmente Colômbia e Peru, que tem um mercado similar ao nosso, do ponto de vista o financeiro um pouco mais atrás, mas com possibilidades ali regulatórias. Então, a gente que é um caminho que no Brasil é mais difícil pela barreira de entrada, né? A resolução do Banco Central não permite que um peer-to-peer de fora entre no Brasil, mas as resoluções de fora permite o peer-to-peer daqui ou abrir lá em outra resolução, né? E fazer essa investidor de fora. Imagina para um investidor da Europa que ele tem 3% ao ano de retorno, tendo 20% de retorno ao ano no Brasil, ou mais ou menos. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente consegue usar isso a favor e fazer essa globalização que acontece já normalmente, né? Legal. Eu só completaria assim, tudo isso que o Diego falou e ainda não perder esse viés nosso. Você falar, pô, vocês estão falando aí que vocês querem virar um banco, mas não perder todo esse viés que é o nosso início mesmo, né? Eu Nosso acho propósito, né? que, vamos lá, a gente não pode... Tem banco e tem banco, né? Acho que Sim, mas tem é tudo... difícil, né? O banco tem facilidade. Imagina se a gente consegue ter mais recursos para emprestar para mais empreendedores da nossa política que Sim. funciona, né? Então, acho que tudo é muito relativo do ponto de vista, né? Eu colocaria até, desculpa, eu colocaria algo ainda em cima, voltando pelo meu viés, de conseguir fazer algo a mais ainda depois, porque se você coloca dinheiro para o empreendedor e não tiver uma proximidade, uma certa... Né, não necessariamente ter uma consultoria, mas mais uma mentoria, estar um pouco mais perto, porque senão você coloca o dinheiro igual Eu colocar acho numa que frigideira, colocou o dinheiro, ele uma resposta mais direta tentar algo nesse sentido, para ajudar mais, né, os negócios. ser o maior peer-to-peer do Brasil e da América Latina. Acho que esse é o grande objetivo, né? Talvez o pessoal, a gente, né, complementar, eu sempre falo, se a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Então, acho que esse seria ser o maior. Aí eu entendo essa questão da conexão, porque pode até eventualmente virar como se fosse uma escola de negócios ali, né? Ajudando o cara a ele não se tornar um inadimplente, porque ele fazendo bom uso do dinheiro, vai remunerar melhor a sua base. Eu já pensei muito nisso. A execução, quando você vai escalando, é complicada. Mas hoje em dia a gente consegue, né, automatizar várias coisas, mas a execução é um pouco difícil. E também há uma outra coisa. Você faz uma execução de, né, montar um plano de ação para a empresa, só que você precisa um pouco do acompanhamento. Não precisa estar lá do lado do empreendedor, mas você precisa acompanhar, porque senão as coisas não acontecem. Isso eu percebi muito. Você monta a melhor estratégia possível. Vamos executar? Vamos. Não executa. Bom, acho que a única coisa que ainda ficou pendente para mim de dúvida é vocês falaram de virar um banco, né? Caso tudo dê certo.
Mas um banco também pode virar um peer-to-peer, certo? Ou... Sim, hoje no Banco Central a gente tem, por exemplo, a divisão de instituições, né? Então você tem um banco múltiplo, que tem as premissas, que são os grandes bancos, por exemplo, Itaú e tudo mais. Tem as cooperativas, que é outro nicho. Tem a sociedade de empréstimo de pessoas, que é o peer-to-peer lending. Tem a sociedade de crédito direto, que são as SCDs. Tem as financeiras. Então, é um passo... E as diferenças são, por exemplo, a nossa sociedade de empréstimo de pessoas, ela não carrega a responsabilidade do risco. O que eu quero dizer com isso? Eu estou conectando as pontas. Eu não posso garantir para o investidor que ele vai ter aquilo ali. Já a SCD, ela empresta o próprio dinheiro de acordo com o que ela tem no balanço em capital de patrimônio líquido. Né? Já o banco múltiplo, você tem para iniciar 50 milhões de depósito de PL para começar uma operação. Então, a financeira, também como banco múltiplo, ela pode captar um CDB a mercado. Então, ela põe lá e distribui nas plataformas para pegar esse dinheiro e emprestar. Né? Então, tem essas particularidades. No nosso caso, a gente não carrega essa responsabilidade no balanço e a ideia é seguir subindo isso daí para a gente poder também cada vez mais atingir produtos. Com a nossa nova aquisição, a ideia é a gente atuar também no mercado de créditos a service, né? Crédito como serviço, por quê? A gente sabe fazer crédito. A gente está há 5 anos no mercado. Ninguém sobrevive 5 anos no mercado de crédito brasileiro se for um aventureiro. Então, é uma validação para a gente esse tempo todo, esse crescimento. Então, agora a gente quer fazer um processo de fintechização das empresas que precisam também para a gente dar esse suporte. Então, a gente vai começar a atuar como companhia numa outra vertente, não deixando o peer-to-peer, atuando sempre no peer-to-peer crescendo, mas também começar outras linhas ali que vai fazer com que a gente cresça, faça essa escadinha ali dentro da matriz regulatória, vamos pensar assim. Da hora. Bom, muito bom. Meus queridos, vou entrar agora no ping-pong, mas já deixa aí o convite, o aplicativo. Vocês também têm... Qual o melhor canal para saber de vocês? Além de baixar o aplicativo, né? Vocês baixam como o Wealth Money, né? O aplicativo da nosso Instagram, nosso Instagram, Facebook. o Wealth Money Brasil, Facebook, as redes sociais, o nosso canal de atendimento. Se entrar no nosso site vai ter lá, a gente vai tirar todas as dúvidas. E muito investidor, até quando chega, acho que uns que vão assistir aqui, eu falo com eles, não com todos, porque a gente tem nossa equipe de assessor, mas me passam, eu entro junto na reunião, então assim, a gente coloca a cara e tá junto. Eu faço várias reuniões com investidores, então a gente tem um acesso bem tranquilo com eles. Muito bom. Renato Pires e Diego Camacho, agora é a hora do ping-pong. Vocês estão preparados? Eu não sei se eu ensaiei com vocês. Eu mandei as perguntas antes Você mandou, do ping-pong? mas eu ajudei o Diego, que eu falei, Diego, eu sou fã e eu sei. Então tá. Quais são as perguntas, mas o Diego... Não, eu gosto de ou não avisar, ou avisar muito antes. Porque aí o cara já se prepara bem. Porque se eu aviso só 1 hora antes, fudeu, o cara fica tenso. Mas gera bastante dúvida, né? Pra escolher. O ping-pong a gente sempre pergunta livro, música, convidado e a maior gentileza que fizeram na vida de vocês. Só lembrando, nossos queridos espectadores, a gente tem todas as recomendações de livro na nossa biblioteca. Vai aparecer aqui na tela o QR Code ou tem um link na descrição para vocês acessarem. Ou vocês podem mandar um e-mail, contato@mmakers.com.br, pedindo a lista de livros que a gente tem, né, 297 episódios. Pelas minhas contas, é livro pra caramba na nossa biblioteca. Primeiro, um livro de mercado. No meu caso, como bom estatístico, o Sinal e o Ruído, né? Que fala de... Já foi bem recomendado. Então aí... Nate Silver, né? Eu gosto bastante. Também li já. Assim. Deixa eu separar aqui, então. O Diego recomendou Sinal e Ruído. O meu já foi, acho que recomendado muito, é o do Nassim Taleb, no Arriscando a Própria Pele. Acho que para mim foi bem... Abriu muito minha mente, apliquei muito na minha vida, no negócio, investimentos pessoais também. Foi uma grande imersão. Muito bom. Taleb sempre uma boa recomendação. Sim, e o livro reler também, né? E o livro Tema Livre? O meu é O Gene da Matemática. É um livro pouco conhecido. Ele faz associação entre como que a gente tem a noção do senso numérico e do senso de linguagens, né? Uma parte que me tocou muito desse livro, a gente usa uma parte do cérebro para armazenar as palavras do nosso dia a dia, que são mais de 350 mil. E então, por exemplo, você fala garfo, já vem na sua cabeça.
Mas a outra parte do cérebro a gente usa para fazer a parte numérica. E a tabuada você não vai vir na sua cabeça como a palavra. Então, uma parte igual do cérebro armazena mais de 350 mil palavras, mas você não consegue decorar a tabuada 100%. É um livro legal para ler É um ou livro só legal, pra tem estatístico? várias. isso Não, eu é não super. li. Não precisa ser estatístico nem nada. Ele vai te mostrar, ele mostra que a criança começa a ter senso numérico vendo através de um brinquedo maior ou menor. Tem os testes que você faz para saber o seu senso numérico ali, é muito legal. Que da hora, eu vou procurar. O gene da matemática. O gene. O Gene, da matemática, é bem legal. Essa é a primeira vez, sem dúvida nenhuma, a É primeira pouco vez. conhecido. Esse livro, quem me indicou foi uma professora minha do ensino médio. Eu falei que eu queria prestar estatística, ela me indicou e eu empresto para todo mundo que eu vejo e tem oportunidade. O autor é o Kate Devlin. Isso aí. Ele tem traduzido também o livro. Eu já achei traduzido. Vale muito a pena. Infelizmente, parece que ele... Não vai achar. Se quiser, eu te empresto o meu. Sério? Empresto. Pô, eu vou querer, viu? Porque livro Não acha, emprestado, é muito difícil achar. eu priorizo na leitura. É isso. Porque eu tenho uns 120 livros ali na minha estante do próximo livro. Aí, se eu pegar um emprestado, não, esse aqui eu tenho que ler logo. Eu lembro Já. que esse livro eu comprei ele com a minha mesada, no ensino médio ainda, então, e me marcou muito. Pô, vou aceitar, viu? O empréstimo. Com certeza, eu mando pra você que vale a pena. Cobra a taxa que vocês cobram na W Money, não a taxa que os bancos cobram. Pra ver se vai devolver ou não. E você, Renato? O meu, eu acredito que não foi recomendado também, chama O Fim do Alzheimer. O Fim do Alzheimer, esse não foi recomendado. Bom, tem o aspecto que minha mãe tem Alzheimer também. Foi assim, pra mim foi, além do caso familiar, mas assim, ele me esclareceu muito, assim, até... O livro, ele é muito o que você lê, que você incorpora e que você vivencia, né? Uhum. Ele aborda a questão alimentar, a questão de estresse, de sono, as doenças que podem ocorrer degenerativas no cérebro. E foi assim, ele apresenta várias alternativas que você pode lidar com a doença, que é muito séria, não só com remédio. Aí ele explica para um leigo, eu não sou, óbvio, né, da área, mas e me abriu muito a mente e como, assim, valorizar o presente, porque, assim, quando você entra num estágio mais avançado dessas doenças, né, degenerativas, é bem complicado. Então, para mim, foi muito bom. E também é assim, quando tem a parte mais emocional, também tem mais emotivo. Você aprende, né? Não, você mas aprende, é uma imersão diferente, sabe? E não é um livro grande, tá? E não é um livro que você vai falar assim, putz, eu vou ler muita coisa de medicina, vai encher o saco, não é. Assim, é bem fluida a leitura. Enquanto você... aliás, muito, muito legal você compartilhar, assim, dá para sentir a sua emoção. Eu já comprei aqui o livro, já comprei 2 até. O Guia Prático, o passo a passo para estimular a cognição e reverter o seu declínio. Esse eu não li. Oi? Esse eu não li. Não, tá. é que é o o complemento. prefácio, tá bom. Você quer outro nome de livro. Desculpa. É o livro do... É esse aqui, né? Do Dale Branson, deve ser, né? Isso. E ajuda bastante, até a parte alimentar, a gente estava conversando em off aí, que você está cuidando, tudo. Você repensa o que você come. Uhum. Muito. Muito mesmo. Uma música e por que essa música? Eu pergunto também o livro para não ler. Vocês têm alguma recomendação de livro? Eu tenho. Então por favor. Qualquer livro de empreendedorismo que o cara que escreveu não abriu um CNPJ. Eu sou completamente contra os empreendedores de biblioteca. Livros de empreendedorismo de quem não empreendeu. E vai depois querer dar palestra. Não tem sentido para mim. Eu tive uma discussão uma vez, num evento, que o cara tava falando, não, você precisa, para abrir uma empresa, você precisa ter 12 meses de caixa operacional para poder abrir a empresa. Tá. Imagina nós hoje, a gente tem um custo operacional de R$600 mil. Imagina a gente juntar 6 milhões para abrir a empresa. Como é que você vai juntar 6 milhões num cargo de analista no Brasil? Com família e tudo mais. Então, assim, para mim ali ficou claro que... E os caras não sabem nem o que é junta comercial. Então, eu não... Normalmente, por mais que tenha conteúdos talvez legal ali, mas... Como entretenimento pode ser bom, Com entretenimento, mas não. exatamente.
Uma música e por que essa música? A minha é Walk On, do U2, que é a música que eu entrei no casamento com a minha esposa e meu casamento nessa jornada empreendedora, ele é muito importante, né? Eu lembro que meu último emprego CLT, ele durou 3 semanas. E aí eu cheguei em casa, tava 2019, eu cheguei em casa, ela falou assim, você não tá feliz, amanhã você chega lá e se demite e vai tocar a empresa de educação que é o que te faz feliz. No outro dia eu fui lá, me demiti. Legal. Tô sendo feliz. Altos e baixos, o empreendedor não tem vida fácil no Brasil, mas acho que foi uma bela escolha. E foi fundamental. Sem o apoio ali, e ela empreendendo comigo, na empresa de educação, a gente somos os sócios, né? Conheci ela através da empresa de educação. Então... Essa sensibilidade feminina é uma coisa absurda. Eu também trabalhei muito tempo na XP antes de criar o Market Makers e minha esposa, que nunca deu um conselho para mim de vida, de trabalho, que não se envolvia, foi a única vez que ela falou sobre como ela me sentia feliz quando eu falava dos meus planos e como eu ficava com outro humor quando eu falava de continuar na XP. Não que eu era triste na XP, mas é que os meus novos planos me empolgavam muito mais. E foi um conselho dela simples e direto que me fez abrir os olhos. É que às vezes a gente acha que está preso ali no CLT, o CLTista não tem muito. Era um momento de transição ali nosso, como um todo, ela de carreira também, saiu da empresa. E aí a gente ficou sem a renda do CLT, né? Então, tipo, às vezes você se sente preso, pô, eu vou deixar de ter, era um bom salário, né? Mas foi fundamental essa decisão aí. E você, Renato, qual a sua música e por que a música? Então, eu sou muito fã dos filmes do Rock Balboa, inclusive, a mesma coisa. Aquela Gonna Fly do Rock Balboa, aquela bem clássica, instrumental. Renato, você vai na casa dele, você entra e você vê um quadro do rock. Não, calma, aí eu entrei com essa música no meu casamento. Minha esposa falou, sério mesmo? Eu falei, sim, essa mesmo que eu vou entrar. Tem um significado, assim, além da infância de ter assistido muitos filmes do Rock Balboa. Inclusive, meu cachorro tem um nome, não é Rock, mas ele é do personagem, é o nome é Dolph, né? O Ivan Drago, sabe? Dolph Lundgren, que ele é husky siberiano, aí tem russo, eu falei, não. E muitos amigos me chamam de Dolph, Tem né? foto, se você põe o Renato e o cachorro do lado, eles se parecem. Muitos amigos me chamam de Dolph, né? Eu tenho o apelido Dolph por causa disso, que é o Drago lá do filme. Então, eu entrei com essa música, as frases do rock foram muito importantes, assim, pra mim, pros meus irmãos, assim, pra gente. Assim, o estilo, né? De você apanhar, mais de apanhar do que de bater. Nossa, são muitas frases clássicas. Eu falei, essa é a música ideal pra eu entrar num momento importante da minha vida, que foi o casamento. Que maravilha, entrar num casamento com uma música de um filme de boxe, acho que remete muito... Não, nos meus votos tinha coisa também. Ah, é? Opa! Tinha frases, tinha todo o contexto, né, do casamento, mas tinha frases também. Que maravilha. Foi a música. Agora a última pergunta. Um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers. Cara, eu sou Sugestão muito fã de convidado. de Fórmula 1, né? O Rubens Barrichello. Cara, eu sou louco pra entrevistar o Rubinho. Ele é um dos pilotos mais injustiçados Sim, do Brasil. Exatamente. Ele, depois do Senna e Piquet, talvez ele é o melhor piloto brasileiro. Eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele, né? Eu acompanho Fórmula 1 desde os 5 anos de idade, que tem um apego familiar ali, né? Que tinha... E eu segui mesmo... Eu não sou o cara que o Senna morreu e acabou a Fórmula 1. Então, eu acho que os últimos... Desde os meus 5 anos de idade, eu devo ter perdido 1 ou 2 grandes prêmios. Eu tive a oportunidade de ver alguns em locos aqui no Brasil, principalmente Monza, mas ele é um cara que eu acho que... Pô, da hora. Vamos fazer esse podcast chegar no Rubinho e a gente faz essa entrevista aí com o Rubinho. Eu acho que no meu casamento ele falou, pô, vou perder a Fórmula 1. Eu falei, pô, Diego. Eu assisti no aplicativo da Fórmula 1. Ele tinha comprado e não foi. Aí eu falei, Diego, também não, né? Ele perguntou pra mim, ele perguntou a data do casamento, ele estava marcando a data do casamento, eu não sabia que ia ser no mesmo dia da Fórmula 1, senão eu pedia pra ele mudar também. Não ia. Tinha esse poder. Mas era em louco, eu assisti do aplicativo, tava tudo certo. E você, Renato, seu convidado? O meu acho que tá um pouco batido aqui, que é o Paulo Guedes, mas eu acompanho até ele antes e assim, depois, até quando ele fez tudo o que fez, né, na época do governo, assim, época de guerra, como ele conseguiu lidar com tudo. A comunicação dele, eu acho. Tem gente que fala, não, ele fala demais.
Que Assim, isso, não- cara, é uma arte. Ele é de falar. ele é um, Cara, é para mim ele é um absurdo. mito realmente da economia, sabe? Não puxando a sardinha. Eu gosto muito de esporte, eu pensei em uns esportistas, mas eu falei, não, acho que o É que Paulo Guedes é um cara que o Paulo, chamo. o Paulo eu Guedes vai falaria. acabar vindo, porque não é possível. Se juntar, todas as pessoas já pediram pro Paulo Guedes vir, Eu não já tenho dá acesso a ele, já não dá um consigo coro. ajudar. Não, a Dani Marques veio no último episódio, ela trabalhou com ele lá no governo, a Dani foi presidente da Caixa, Sim. enfim, é uma mulher de confiança do Paulo Guedes. Ela falou que vai ajudar a gente. Vamos Ah, ver. que Paulo bom. Guedes em 2026 Que e Rubinho bom. Barrichello junto. Não ao mesmo tempo, mas seria bem legal. Para fechar o nosso papo direto e reto, qual foi a maior gentileza que já fizeram na vida de vocês? Cara, talvez eu mude um pouco o contexto aí, mas ela aconteceu numa reunião de trabalho. Eu tava lá, eu sempre fui muito fominha no trabalho quando era CLT, né? Então, fizemos uma análise no fim de semana todo e esse diretor tinha acabado de chegar, fomos apresentar a análise para os presidente e vice-presidente da empresa e toda a parte que estava errada ele falava que era ele que tinha feito e a parte que tinha certo ele me dava parabéns lá e era eu que tinha feito a parte errada, né? Então isso fez eu mudar um pouco o meu olhar sobre como gerir pessoas e como tocar a vida dentro do ambiente de trabalho. Da hora. Legal. No meu, eu pensei bastante, vou pensar algo, né, quando está já entrando na carreira profissional, que tive bons gestores, mas eu puxei lá atrás que para mim não teve um pacto em si, uma gentileza, mas eu sou o irmão mais novo, né? Meus irmãos falaram, não, a gente se ajuda e pronto, qualquer dificuldade, a gente foi, então acho que foi isso. Seus 3 irmãos, né? Principalmente os 2 mais velhos, eu sou, né, o 04, né, o 02, 03, eles... Foi aquele pacto. Não, a gente se ajuda de qualquer forma, então foram várias ajudas um e o outro, uma equipe mesmo. Uhum. Então acho que essa é a maior gentileza. Assim, vamos se juntar sempre para ajudar um ou outro. Pronto. Legal. Tiveram várias. Da Então, hora. eu, assim, além de admirar eles, acho que eu colocaria isso. Da hora. Bom, desse jeito emotivo e fofo, a gente termina esse super papo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo aí com a W Money. É legal Obrigado. esse acesso, essa democratização. Quem quiser saber mais, bom, já falei aqui do aplicativo, mas tem também as redes sociais da W Money. Nas redes sociais é Wealth Money, né, para encontrar. Isso, Wealth Money Brasil. Tá. BR, Wealth Money BR. E, bom, valeu demais. Espero que vocês tenham gostado e sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. Sucesso também. Você que veio até o final já sabe, né? Joinha no vídeo, se inscreve no canal que o Market Maker está crescendo e quer crescer ainda mais. Toda terça, quinta e domingo eu tô aqui com um episódio novo, sempre às 18 horas no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. Até a próxima e tchau!